Estamos no problema 21. Na figura abaixo, n é um número inteiro. Qual o menor valor possível para n? Ok, esses dois lados são n, e isso é muito bom para ter intuição porque é mostrado em todas as formas de testes padronizados. Vamos pensar sobre o quão pequeno conseguimos fazer o n. Quanto menor o topo dessa pirâmide fica, menor fica o n. Se a gente empurrasse o topo dessa pirâmide bem alto, aí n teria que ser bem grande. Por exemplo, se fizéssemos o triângulo dentro daquele. Claramente, esse comprimento é menor que aquele comprimento. A gente quer continuar abaixando isso para conseguir um n menor possível. Mas o que acontece se abaixarmos isso tudo, se achatarmos esse triângulo? Se achatássemos até embaixo? Essencialmente seria em cima disso, e esse seria n e esse seria n. Espero que esteja visualizando da forma correta. Achatei o triângulo. Esses dois lados iriam ficar sobre a base. E o topo, se eu fizer aqui em vermelho, é aqui. Isso é o menor que n poderia ficar. Alguém pode argumentar se isso ainda é um triângulo. Na verdade, é um segmento de reta agora, porque eu espremi tudo da área. Mas até nesse caso, n teria que ser, no menor caso, seria 7,5. Cada n seria metade desse 15. Conforme puxamos essa base para baixo, é o limite que n consegue. n não consegue ser menor do que 7,5. E eles dizem que n é um número inteiro. n tem que ser maior que 7,5 para isso ser um triângulo. n é um número inteiro. n é igual a 8. É a alternativa C. E é uma intuição importante para se ter em geral, que o terceiro lado de um triângulo nunca pode ser maior que 2 dos outros lados somados. Você está lidando com outra coisa, não está lidando com um triângulo. Mesmo se o terceiro lado é igual aos outros dois lados, então, na verdade, está lidando com um segmento de reta, porque teria que espremer tudo fora da área do triângulo para chegar lá. Eu gostei desse problema. Próxima pergunta. Eu acho, só dando uma olhada, eles querem que a gente faça a mesma coisa, mesmo tipo de intuição. No vídeo anterior, eu falei que eles não estavam fazendo problemas que dessem uma intuição ou que testassem sua intuição. Mas eu vou retirar o que eu disse porque eu acho que é o que eles estão fazendo agora, estão testando. Qual dos conjuntos seguintes poderia representar o comprimento dos lados de um triângulo? 2 e 2 e 5. É a mesma coisa de novo. Como consigo ter dois lados de um triângulo juntos, sendo mais curtos que o terceiro lado? Se eu tivesse um lado de comprimento 2 e outro lado de comprimento 2, não teria como esse último lado ser 5, certo? Mesmo tendo achatado completamente esse triângulo, 2 e 2, o mais longo que esse último lado, esse terceiro lado, teria, tem que ser menor que 4. Ele não pode ser um triângulo. O mesmo aqui, vamos fazer para os outros. 3, 3 e 5. Não tem razão para esse não ser um triângulo. 3 e 3, 3 mais 3 é 6. Mesmo eu tendo achatado bastante, esse lado pode ser mais longo que 6 e, obviamente, poderia espremer os dois juntos assim. 3 e 3. E esse terceiro lado pequeno poderia ser alguma coisa bem pequena, porque não é nada entre 0 e 6. Obviamente, pode ser 5. Essa vai ser a resposta. 4, 4 e 8. O mesmo problema, teria que espremer muito o triângulo. Se eles são dois dos lados, 4 e 4, esse último lado vai continuar sendo menor que 8. A única maneira de chegar a 8 é se eu puxar o topo desse triângulo todo para baixo e, essencialmente, fazer um segmento de reta. De novo, um lado de um triângulo não pode ser maior que 2 dos outros lados juntos. Na verdade, pode ser igual a 2 dos outros lados juntos. A gente está lidando com um segmento de reta. Eles realmente estão testando a nossa intuição. E a alternativa é B. 23. Copio e colo isso. Ok. No diagrama que acompanha as retas paralelas L e M são cortadas ou interceptadas pela transversal T. Duas retas paralelas clássicas com um problema transversal. Por isso que fiz aquelas setas. Ok? Qual afirmação sobre o ângulo 1 e 2 deve ser verdade? Eu não sei se viu os vídeos da Khan Academy do jogo de ângulo, mas é o que vamos jogar aqui. O jogo do ângulo. Ângulo 1. Se quiser olhar para seu ângulo correspondente na outra reta paralela, ou com a transversal e a outra reta paralela está aqui, eles serão congruentes. Esses dois ângulos serão congruentes. Você poderia dizer que esse é igual à medida do ângulo 1.
peguei a terminologia correta, eu acho. Esse é igual à medida do ângulo 1 e esse, obviamente, é o ângulo 2. Vê imediatamente que eles têm que ser suplementares, porque quando os adiciona, obtém 180 graus. Juntos, eles dão toda meia volta e meio que formam uma reta. Você sabe que esse ângulo e esse ângulo são suplementares, e esse ângulo é congruente ao ângulo 1, então o ângulo 1 e o ângulo 2 devem ser suplementares. O que eles dizem? Ângulo 1 não é necessariamente congruente ao ângulo 2. É congruente a esse ângulo aqui. Ângulo 1 é um complemento do ângulo 2. Complemento significa que os ângulos somam 90 graus. Não, estamos falando de suplemento. Não é isso. Ângulo 1 é um suplemento do ângulo 2. Aí sim, não há nada que diga que eles são ângulos retos. É bobagem. Tá, próximo problema. Deixa eu copiar e colar isso. Ok. Colar. Pronto. Que valores... Deixa eu pegar uma cor boa. Que valores de A e B fazem o quadrilátero MNOP um paralelogramo? Para isso ser um paralelogramo, o lado oposto tem que ser igual. Te desafio a experimentar desenhar um paralelogramo onde os lados opostos são paralelos, onde os lados opostos não sejam iguais. Se fizer dois dos lados diferentes, então as outras duas retas não serão mais paralelas. E pode brincar com isso se quiser. Mas se os lados opostos são iguais, significa que 4A mais B é igual a 21. 4A mais B é igual a 21, porque eles são lados opostos, então eles devem ser congruentes da mesma forma. 3A menos 2B deve ser igual a 13, porque eles são lados opostos. 3A menos 2B é igual a 13. Agora temos duas equações lineares com duas variáveis, então isso é realmente um problema de álgebra 1. Vamos ver. Eles querem que os dois problemas sejam resolvidos. Vamos ver se conseguimos cancelar o B. Vamos multiplicar essa equação de cima por 2 vezes 2. Estou fazendo isso para cancelar os B's. Então, obtém 8A mais 2B igual a 42. Fiz isso para que 2B e o menos 2B sejam cancelados. Vamos somar essas duas equações. O lado esquerdo, 3A mais 8A é 11A. O B é cancelado, menos 2B mais 2B se cancelam, é igual a 42 mais 13 igual a 55. Funcionou. Divide os dois lados por 11 e tem A igual a 5. Agora, se A é igual a 5, o que é B? Vamos substituir de novo para a primeira equação, porque pegou as duas. 4 vezes 5 mais B é igual a 21. 20 mais B é igual a 21. Subtraia 20 dos dois lados, B é igual a 1. A é 5, B é 1, é a alternativa B. Problema 25. Eu acho que eu tenho que limpar isso aqui agora, né? Problema 25. O quadrilátero ABCD é um paralelogramo. Se os ângulos adjacentes são congruentes, qual afirmação deve ser verdadeira? Ok, deixa eu desenhar um paralelogramo. Vou fazer isso rapidinho. Um paralelogramo diz que todos os lados opostos são paralelos. É paralelo a esse e paralelo a esse. Mas eles dão outra afirmação. Dizem que os ângulos adjacentes são congruentes. Se os ângulos adjacentes são congruentes, estão dizendo que esse ângulo é congruente a esse. Estão dizendo que se os ângulos adjacentes são congruentes, não sei se estão dizendo que é somente um deles ou todos eles, mas é a mesma coisa na verdade. Se aquele ângulo é congruente a esse ângulo, alguma coisa interessante tem que acontecer. Os dois têm que ter 90 graus. Quero que pense nisso. Deixa eu desenhar a parte de baixo desse paralelogramo. Desenhei esse maior. Então, pode dizer que essa reta aqui é uma transversal. Certo? É uma transversal. Uma vez que é um paralelogramo, a gente sabe que essa reta é paralela àquela reta. Essa reta é paralela àquela reta. Sabemos que a gente tem uma transversal entre as retas paralelas. Esse ângulo é congruente àquele ângulo, eles são correspondentes. Esse ângulo é um suplemento daquele ângulo.
eles têm que somar 180 graus. Esse ângulo vermelho e esse ângulo marrom têm que ser suplementares, ou se disséssemos ângulo 1 e ângulo 2, eles têm que somar 180. Medida do ângulo 1 mais a medida do ângulo 2 tem que ser igual a 180. Mas aí nos dizem ainda mais, dizem que são congruentes. Esses são ângulos adjacentes, não é? É o ângulo 1 e o ângulo 2, são adjacentes. Se os dois ângulos são congruentes, se suas medidas são iguais uma à outra, os dois têm que ser iguais a 90 graus. Os dois devem ser iguais a 90 graus. Se os ângulos adjacentes são congruentes no paralelogramo, esses ângulos medem 90 graus. E se esses ângulos são de 90 graus, aqueles vão ser de 90 graus pelo mesmo argumento. Agora, não estamos lidando somente com um paralelogramo. Eu queria desenhar tudo isso preenchido, ficou meio brega. É um retângulo. Dizem que o quadrilátero ABCD é um quadrado. Poderia ser um quadrado, mas eles não dizem isso. Para ser um quadrado, deveriam dizer que todos os lados são iguais, um ao outro. Não é A. Isso poderia acontecer, não tem que ser. ABCD é um losango. Não, em um losango todos os lados devem ser iguais. Eles não disseram isso. ABCD é um retângulo, claro, porque sabemos que todos os ângulos são de 90 graus. Alternativa C. Até a próxima.